O anime começa com duas crianças brincando. No entanto, uma delas estava devagar demais e acabou caindo no caminho. E sua irmã voltou somente para chamar ela de fracassada. Essa daí é nossa protagonista que acordou assustada daquele pesadelo. Seu nome é Carolina Chances, filha da família Chances, que também é a única família ducal do Reino Celeste. A família também deixou o nome marcado na história daquele reino. Por exemplo, sua família foi o farol da esperança daquele país. Então, duas irmãs nasceram na família. Nossa garota é completamente diferente da sua irmã mais velha chamada Flora. Enquanto ela é incrivelmente talentosa, nossa garota é comum e sem talento, basicamente aquele clássico que nós nunca esquecemos. Ela também é considerada o fracasso da família. Por esse motivo, ela se esforçou ao máximo, mas não importa o quanto ela tentasse, nunca iria se tornar alguém como sua irmã mais velha. Sendo a segunda filha da família, tudo o que ela desejava naquele mundo era ter alguma coisa que fizesse dela especial. Qualquer talento já seria o suficiente para ela. Assim, talvez ela pudesse até se orgulhar na frente de alguém. Então, o tempo se passou. A noite estava animada e o castelo estava em festa, estava acontecendo um baile. Mas a Flora estava chamando a atenção de todo mundo com seu longo vestido rosa e seu cabelo ceboso branco como a neve, deve ser caspa, se achando a bolacha do pacote premiado. Chegando até a olhar para nossa garota com cara de desprezo. A Carolina estava no canto esquecida por todo mundo. De repente, algo estranho aconteceu. Uma garota caiu e se machucou durante a dança. Mas o machucado dela parecia até um soco na cara que o cara deu nela. A Flora se ofereceu para curar ela pessoalmente, só para ser ainda mais amada. Ah, tal da vaidade. Se abaixou ali, recitou magia e uma luz branca apareceu. Todo mundo ficou impressionado, pensando que aquilo dali era incrível. A garota foi curada e agradeceu. Logo os comentários começaram. Então aquela dali é a magia da Lady Flora. Com certeza ela vai passar no próximo exame para ser uma santa. Ah, e com certeza já tá tudo decidido, vai ser ela mesmo. É dito que a santa é um título exclusivo do Reino Celeste, concedido somente para pessoas que dominam a magia sagrada excepcional. Até nossa garota pensa que ela realmente vai ser a próxima santa. Mas obviamente começaram a falar mal da Carolina também. Mas sua irmã, com cara de cavalo, mandou elas parar de falar mal da sua irmãzinha na sua frente, falando que ela é uma garota muito sensível, pobrezinha. Mas com certeza ela vai perdoar por terem falado mal dela na frente de todo mundo. E mandou as duas trouxas pedirem desculpas. Obviamente elas fizeram e nossa garota perdoou. Mas a maldita da irmã dela não é toda essa bondade não. Chegou no ouvido da Carolina e perguntou se havia sido doloroso escutar aquela verdade na lata. Afinal, ela é o fracasso da família Chances. Ela usou nossa garota como uma escada para ganhar o respeito de todo mundo ali. Depois disso, a festa terminou e elas voltaram para casa. Mas no caminho, a Flora perguntou do porquê ela tava com aquela cara de cu. Não gostou do que aconteceu hoje mais cedo? Ela pergunta. Não deixou nem a coitada responder e disse que não fosse pelo pai dela, ela nem teria viajado junto com nossa garota. Ela deveria era mais agradecer. Alguém feito ela, uma fracassada da família ducal, ter permissão para andar no mesmo espaço que a futura santa daquele país é uma coisa muito honrosa para ela. No entanto, a Carolina não respondeu absolutamente nada. Calada tava, calada ficou e isso deixou a Flora irritada. Então chamou a Carolina de garota estranha. Afinal de contas, ela não se parece com ninguém da família. Seu cabelo tem uma cor diferente da do seu pai e não se parece com o cabelo preto da sua mãe. Mas o pior de tudo isso são seus olhos. Eles têm a cor de sangue carmesim. Ela até começou a duvidar que a Carolina realmente fosse sua irmã mais nova. E ainda tem gente que fica falando que ela se parece muito com sua mãe. Mas isso daí é completamente impossível. Uma fracassada feito ela não queria parecer com sua linda mãe. Já pode jogar pela janela da carroça ou tá cedo? Nossa garota tava suportando calada, mas agora ela finalmente chegou no seu limite e mandou essa serpente calar a boca. No entanto, ela pediu desculpas e não queria ter feito nada de errado no dia de hoje. Mas a Flora falou que ela nunca mais queria ouvir, que ela foi a responsável pela morte da sua mãe. Nossa garota nunca conseguiu conhecer sua mãe, afinal ela morreu de uma doença logo depois de ter dado à luz. Mas talvez a sua mãe tivesse viva caso ela nunca tivesse nascido. A Flora ainda continuou tentando colocar nossa garota em uma depressão profunda. Nossa mãe era incrível, gentil, atenciosa e era como uma santa. Por isso ela jamais vai perdoar Carolina por ter matado a sua mãe. Depois disso, elas finalmente chegaram em casa, mas seu pai queria falar com nossa garota na sala de visitas. Ela entrou, mas seu pai mandou ela cumprimentar o convidado. Ela pediu desculpas, mas o cara mandou ela falar baixinho. Ele estava ali escondido da sua mulher e não queria que ninguém soubesse. Aparentemente, esse daí é o rei de Celestia, que se gaba por ter muita saúde e nunca ter pegado um resfriado na vida e ainda é bonito, maldito. Mas o pai mandou ele
direto ao assunto que ele já tava ficando de saco cheio. Ele quer saber se nossa garota já teria um namoradinho. Basicamente, ele perguntou isso porque o prazo da aliança regional com o Império estava chegando ao fim. Porém, algum corno do reino acabou ofendendo a duquesa do Império Malcassias. E essa duquesa é irmã do imperador. Naturalmente, eles poderiam simplesmente ignorar tudo aquilo. Mas recentemente, o emissário chegou com essa notícia. Não é como se eles fossem acabar completamente com toda a relação. Ainda assim, aquilo dali não poderia ser simplesmente ignorado. Por esse motivo, fizeram uma proposta de casamento com o segundo príncipe do Império Malcassias. Seu nome é Eduardo Rubini Martinez, também o comandante e fundador da Ordem Fênix das Chamas. O cara é incrivelmente talentoso com a espada e com magia também. Ele venceu várias batalhas e recebeu o título de herói. No entanto, ele é muito cruel. Ataca mulheres e crianças e também é temido pelo povo, conhecido como alguém sem sangue e sem lágrimas. Por conta disso, ele recebeu o apelido de Segundo Príncipe Amante da Guerra. Obviamente, o rei tá basicamente querendo jogar nossa garota pra cima dele. O reino não pode perder a Flora e suas filhas já estão casadas comigo, é claro. Também não pode simplesmente enviar uma plebeia. A Carolina pensa que tem várias pessoas que podem ficar no seu lugar, mas ninguém poderia ficar no lugar da sua irmã de cara de cavalo. O rei pergunta novamente se ela já teria algum namoradinho. Confiante, ela responde que não. Então o corno pediu que, pelo bem daquele país, ela se casasse com o segundo príncipe Eduardo. Ela responde que sim, ele simplesmente levantou e disse que iria embora. Dentro de 3 dias, nossa garota vai embora daquela casa, então é bora se preparar. E também ele mandou ela não falar nada pra ninguém do que aconteceu ali. No entanto, só agora ela percebeu. Ela havia ficado sozinha com seu pai e não sabe o que fazer agora. Entretanto, ele se aproximou e agarrou ela, que ficou assustada. O velho tava preocupado, perguntando se ela não iria se arrepender daquilo. Se ela quiser, ele poderia tentar falar com o rei e cancelar tudo. Mas ela pergunta o que vai acontecer com o reino se ele fizer aquilo. Gritando, ele responde que sabe muito bem daquilo. E também reconhece o absurdo que estava falando naquele momento. Mas ele não consegue ficar calado enquanto sua filha vai ser levada para outro país como um sacrifício. Afinal de contas, ela é sua filha preciosa. Ele vai cancelar aquela bosta de casamento e ponto final. Entretanto, ela mandou ele não fazer aquilo dali. Ela sempre havia pensado que não era amada por ninguém. Mas ele pergunta quem diabos foi que falou aquilo pra ela. Abraçou a coitada e disse que aquilo dali era simplesmente impossível. Ele amava sua filha do fundo do seu coração. Ela agradeceu, mas não vai se arrepender de ter aceitado aquele casamento. Afinal, ela vai ser útil pro reino e também pra sua família. Mas se ela tivesse de reclamar de alguma coisa, seria o motivo de não ter motivo dela ter sido escolhida pra aquilo. Poderia ter sido qualquer outra lambisgoia do reino. O velho responde que de fato ela é igualzinha a sua mãe. E na hora, Carolina ficou surpresa com aquilo. Ele nunca havia dito aquilo antigamente. Mas de fato ele responde que é verdade. A mãe dela não se preocupava com ela mesma. Era bondosa e ajudava todo mundo sem pestanejar. É basicamente como se ela fosse a cópia da sua mãe viva na terra. Nossa garota tomou coragem e pediu pro seu pai falar mais sobre a sua mãe. Afinal, ela queria conhecer um pouco melhor. Obviamente o velho aceitou e passou a noite inteira conversando sobre ela. Foi naquele momento que a Carolina notou um lado muito duvidoso do seu pai e ele era incrivelmente romântico. Mas em determinado momento, a pau mandado da Flora escutou tudo e foi lá abrir a boca de jacaré pra ela. Então, no dia seguinte, eles foram até o túmulo da sua mãe. Somente agora ela percebeu que seu pai era muito romântico mesmo. Muito. Diferente do que ela imaginava ontem à noite. E por algum motivo, eles começaram a falar com o túmulo como se a mulher tivesse viva ali. Mas aí só tem osso e nada mais, e pó. Nossa garota falou sobre o seu casamento e que vai embora amanhã. Então, provavelmente, aquela vai ser a última vez que ela vai visitar o túmulo da sua querida mãe. No entanto, ela fez uma última pergunta. E essa daqui vai bater no coração de todo mundo. Se realmente valeu a pena sua mãe ter lhe dado à luz. Afinal, ela é conhecida como o único fracasso da família ducal. Também não tem uma mente brilhante nem talento extraordinário. Sem falar que ela foi a responsável pela morte da sua mãe. Ela começou a chorar e fala que teria sido melhor se ela nunca tivesse nascido. O pai mandou ela parar de falar aquilo dali e ela pediu desculpas. Mas ela não se arrependeu de nada do que havia falado e colocou tudo pra fora. De repente, um vento soprou e ela sentiu a presença da sua mãe nas flores do campo. E pediu pra ela continuar observando tudo ali de cima, pois ela não vai mais fugir do seu destino. Depois disso, a noite caiu e ela tava arrumando as malas quando sua irmã insuportável apareceu. A boca aberta já havia falado tudo pra ela. E obviamente, essa lambisgoia não perdeu a chance de provocar. Falando que ela vai se casar com um homem que não sente amor por ninguém, só pra resolver um problema diplomático do país. Isso tudo porque ela é uma fracassada e nunca vai ser amada por ninguém e foi embora. A Carolina pensa que aquela dali vai ser a última vez que ela vai ver sua irmã Flora. E aquelas foram suas últimas palavras. Então, o dia da partida finalmente havia chegado. Seu pai estava do seu lado, afinal era seu dever acompanhar sua filha. Enquanto a Flora estava na janela do seu quarto observando tudo. Mas quando viu o pai abraçar a Carolina, ela foi embora. Antes de sair, seu pai disse que tinha muito orgulho dela e ainda agradeceu por nossa garota ter nascido da sua família e da sua mulher. Ela não precisava
precisava ser especial nem nada do tipo, apenas deveria continuar vivendo com muita saúde. O portão se abriu e ela partiu em lágrimas. E não muito tempo depois, o sol nasceu. Ela já estava chegando perto do local combinado, e logo era possível ver vários soldados no caminho. Ela saiu e se viu cercada por um grande exército. No entanto, ela teve coragem. Afinal, a partir daquele momento, ela estava literalmente sozinha. Ela estava assustada e com muito medo. Mesmo assim, se apresentou formalmente para todo mundo e pro segundo príncipe herdeiro, que foi na direção da nossa garota, que ficou surpresa. Aquele dali era o segundo príncipe herdeiro, comandante da Ordem Fênix, Eduardo Rubini Martinez. Isso aqui em português não é possível? E chegamos ao final de mais um episódio. No episódio passado, nossa garota se encontrou com o príncipe Eduardo pela primeira vez. Ela estava muito nervosa, afinal aquele cara dava muito medo. No entanto, ele fala que ela não precisava pedir desculpas. Nossa garota chegou mais cedo do que ele imaginava, então tava tudo bem. De agora em diante, eles vão passar muito tempo juntos, então deu a mão pra ela, que pensa que aquilo dali não deve significar nada pra ele. Como tava tremendo, ele tomou a iniciativa e pegou na mão dela, mas apertou forte demais. Ele pediu desculpas, acabou usando muita força, ele só tá acostumado a pegar em mão de homem. Mas ela responde que tava tudo bem. Um dedo ou outro não faz diferença nenhuma. Sendo assim, ele pergunta se teria algum problema dela viajar na mesma carruagem que ele, e ela responde que não. De repente, um loirinho pergunta até quando eles vão ficar de mão dadas. Esse daí é o assistente do príncipe Eduardo, chamado Theodore Garcia. Nossa garota pensa que esse daí é o segundo filho de uma família de visconde e também vice-comandante da Ordem de Cavaleiros. Ela ouviu dizer que ele tem uma inteligência excepcional e é um talento genial pra magia, mas logo ficou assustada, se perguntando se aquele corno tava tentando avaliar ela. Tempo depois, eles partiram, mas nossa garota acabou ficando enjoada. Aquela carroça militar balança demais. O Eduardo mandou ela tomar um pouco de ar e, caso não melhorasse, eles podem diminuir a velocidade. Abriu a janela e uma brisa suave entrou. Ela pensa que ele se conhece há pouco tempo, mas percebeu que ele é completamente diferente do que ela poderia imaginar. Ela agradeceu e pediu desculpas pelo incômodo, mas o Eduardo responde que é ele que deveria pedir desculpas. Se soubesse que aquilo poderia acontecer, teria trazido uma carroça normal. Mas já que nossa garota estava muito melhor, o Theodore vai falar sobre tudo o que vai acontecer daqui pra frente. Primeiro, o anúncio sobre o seu noivado e casamento, que vai acontecer exatamente dentro de 2 semanas. Na hora ela ficou assustada, aquilo dali tava indo rápido demais. E ainda por cima, um mês depois vai acontecer o casamento dela. Ela se pergunta o que é que vai fazer agora. Será que ela consegue arrumar tudo assim tão rápido? No entanto, ela já havia decidido que não vai fugir daquilo. Ela não pode falar que não vai conseguir, sendo que ainda nem tentou. Sendo assim, ela responde que ainda não tem muita confiança se tudo vai dar certo, mas vai fazer o seu melhor pra isso. Depois disso, a noite caiu e eles tiveram que acampar no meio do caminho. Um garoto pediu desculpas. Ele sabe que uma dama da nobreza não gostaria da ideia de acampar no meio do mato. Ele até sugeriu que ela ficasse em uma hospedaria na cidade, mas eles responderam que não. Mas a Carolina responde que tava tudo bem. Perguntou o nome dele e ele responde que é Colette. Mas de repente alguém chegou gritando no acampamento, falando que bandidos foram vistos na Floresta do Sul. O Colette pegou sua espada e mandou a Carolina ficar dentro da carruagem e não sair dali por nada naquele mundo. De repente, vários bandidos começaram a atacar o acampamento. O exército partiu pra cima usando magia e tudo que tinha na mão. Mas a carruagem da Carolina foi atingida por uma chuva de flechas. A coitada se pergunta se vai morrer naquele fim de mundo. Ela ainda nem conseguiu retribuir o que seu pai havia feito por ela. Então a carruagem começou a pegar fogo. Ela ficou desesperada e começou a chorar. Antes de morrer, ela pediu perdão por ter sido uma filha tão mal criada. Mas obviamente o Eduardo nunca queria deixar ela morrer e chegou chutando a porta. Afinal, ela é sua noiva e não pode escolher morrer sem a opinião dele. Pegou no colinho e levou pra fora. Ele pediu desculpas pela magia de fogo, mas teve que usar pra proteger ela. No entanto, usou força demais e acabou colocando fogo na carruagem. Queria fazer churrasquinho dela. Ela agradeceu por ter sido salva dele mesmo, mas ainda não era seguro. Poderia ter mais bandido, então Eduardo mandou que ela fosse pra um local seguro. De repente, um guarda apareceu falando que o Colette estava quase morto. Os médicos estavam tentando estancar o sangramento usando magia sagrada, mas não estava adiantando nada. O Eduardo mandou continuar e ele vai buscar o Theodore. E mandou a Carolina ficar ali dentro até ele voltar. Afinal, atualmente é a única tenda que estava sendo protegida por uma barreira. Antes de sair, ele também disse que ela não precisava ficar vendo aquilo. No entanto, ela responde que gostaria de encarar os ferimentos do Colette. Como ela não consegue fazer absolutamente nada, pelo menos quer fazer aquilo. O Eduardo foi embora e nossa garota começou a rezar. E de repente, uma forte luz verde surgiu na tenda. O médico ficou assustado. Aquilo dali era simplesmente impossível. Uma magia de cura não deveria ser o suficiente para tratar uma ferida como aquela. Tempo depois, o Eduardo voltou e não estava entendendo absolutamente nada. Como assim o Colette estava curado? O médico responde que também não sabe explicar muito bem. Mas depois que a Carolina começou a rezar, uma forte luz apareceu e ele estava curado. Nossa garota responde que ela não havia feito
nada demais, nem magia ela é capaz de usar. Quando era pequena, durante o exame de aptidão mágica, ela descobriu que não tem poder mágico nenhum. O Eduardo diz entender, mas o Teodorico ficou em dúvida ali. Depois disso, ela estava observando o céu estrelado da noite, quando de repente o Eduardo apareceu. Ele agradeceu por ela não ter tirado o olho do Colette. Além disso, ele pensou que ela fosse a filha fraca e protegida de um duque. Pensou que ela não teria coragem de presenciar a morte de uma pessoa, mas ele estava completamente errado sobre ela e pediu desculpas. Na hora ela ficou surpresa, ninguém nunca havia falado algo assim pra ela. Ele era uma pessoa gentil, assim como ela havia imaginado. Ela aceitou o pedido de desculpas, mas mandou ele levantar a cabeça primeiro. Um príncipe herdeiro nunca deveria baixar sua cabeça tão facilmente assim. Depois disso, ele voltou pra tenda e o Theo perguntou como é que tava a Carolina. O Eduardo responde que ela tava bem e já havia sido levado pra sua tenda. Também é dito que os bandidos foram levados e enviados pra capital imperial. Mas ele quer saber o que tava acontecendo com Colette. O Theo explica que agora ele tava muito bem. No entanto, sua pressão arterial ainda estava muito baixa por ter perdido muito sangue. O Eduardo diz entender, mas desse jeito ele não vai conseguir viajar usando cavalo. Ou seja, ele vai ter que ir dentro de uma carruagem. Mas deixar ele viajar sozinho com a Carolina não seria muito bom e ele tava querendo ir junto também. Mas infelizmente isso não vai ser possível. Não tem carruagem o suficiente e ele ainda queimou a carruagem da família imperial. O Eduardo responde que sabe que errou, mas naquele momento ele não sabe o que aconteceu. Por algum motivo, seu poder transbordou e ele não conseguiu se controlar. O Theo responde que ele também sentiu a mesma coisa. Vários cavaleiros também perderam o controle dos seus poderes durante a batalha. Também é necessário investigar quem foi que curou o ferimento do Colette. Mas ele quer saber o que é que vão fazer quanto à carruagem. O Eduardo responde que isso é muito simples, é claro. A Carolina vai com ele no cavalo. Então o sol finalmente surgiu no horizonte. E nossa garota tava agarradinha no Eduardo e tá coradinha também. Mas também já era possível ver o Império de Malcácias. Então, depois de uma longa viagem, nossa garota chegou na cidade. Demorou tanto que o Colette já estava totalmente curado e ela voltou pra carruagem. E pra puxar assunto, a Carolina fala que a viagem não demorou muito tempo. Ela só não esperava que o Eduardo iria responder que eles podem viajar novamente juntos. A coitada tá pensando que ele disse aquilo somente pra ser educado. Então ela pediu pra ser levada também. Ela quer viajar novamente e conhecer novos lugares diferentes. Na hora ele também ficou chocado com aquilo, pensando que ela só tava sendo educada e falou aquilo dali. Quem não tava entendendo nada era o Theo, que pergunta que lixo de conversa era aquela daqueles dois. No entanto, deixando aquilo de lado, assim que chegarem na capital, eles terão uma audiência com o rei e a rainha. E a cena corta pra dentro do palácio imperial. A Carolina tava muito nervosa. Aquele dali era o atual imperador chamado Henrique Rubi Martinez, um espadachim mágico conhecido como o mais poderoso. Por conta da sua magia de relâmpago, ele também é conhecido como Imperador do Trovão. E do outro lado tem a Imperatriz Vanessa Rubi Martinez, uma rara usuária de magia de gelo, algo bastante incomum até mesmo na escala mundial. Ela salvou seu povo derrotando um poderoso monstro e depois disso ficou muito famosa. O Eduardo notou que a Carolina estava um pouco nervosa e falou que tudo iria dar certo. Sendo assim, ela se apresentou e disse que estava ali representando o reino de Celestia. O imperador responde que já estava sabendo de tudo e deu as boas-vindas a ela. Até perguntou se a Carolina estava querendo se juntar a eles para comer. Logicamente, ela não poderia simplesmente recusar o pedido do imperador, mas também não estava se sentindo muito bem durante a janta. Tava todo mundo literalmente olhando pra ela. Ela tava se sentindo sendo julgada. Já pensou ela for botar a carne na boca e cair no vestido? Ah, meu Deus. Durante a viagem, o Theo até ensinou etiqueta pra ela, imaginando que aquilo pudesse acontecer. E de repente, a rainha pergunta se ela gostava muito de verdura ou não havia gostado do frango. A Carolina até engoliu seco. Ela responde que não é nada disso, não. Na verdade, ela comeu muito no café da manhã e tava sem fome. Mas o corno do Eduardo não entendeu a situação e disse que ela não comeu quase nada durante o café da manhã. Ela pensa que agora ferrou demais. Ela não pode simplesmente falar que não consegue comer porque tava todo mundo olhando pra ela. No entanto, a Vanessa responde que ela pode falar caso tenha alguma coisa incomodando. E de fato, o imperador responde que sim. A partir daquele momento, eles são uma família e ela não precisa se conter nas palavras. Aquele tempo todo, ela tava morrendo de medo daquelas pessoas que são gentis. Então, tomou coragem e disse que não tava conseguindo comer porque tava todo mundo olhando pra ela. O rei responde que isso daí é óbvio demais. Uma moça tão adorável e linda como ela vai fazer parte da sua família. É simplesmente impossível não ficar admirando tamanha beleza. Ô, velho, sai pra lá. A Vanessa também tava feliz porque finalmente vai ter uma mulher na família. Ainda elogiou os lindos olhos vermelhos da nossa garota. Eles combinam bastante com o cabelo do Eduardo e do Henrique também. É dito que naquele país, o rubi é uma pedra preciosa que tem um significado bastante especial. Ela foi dada pelo primeiro imperador para que todos recebessem a bênção do rubi. Com certeza aquilo dali é obra do destino. E depois disso ela foi levada aos seus aposentos. Ó, tô até chique falando assim. Também recebeu um empregado
empregada pessoal muito bonita, chamada Marissa, o nome dela. E tem esse cara aqui também como seu guarda pessoal. O nome dele é Owen Clay. E a partir da manhã começa as aulas da nossa garota. Em um piscar de olhos, o dia terminou e um novo começou. E quem vai ser a professora da Carolina vai ser Imperatriz Vanessa. Ela mesma havia se oferecido, mas aquela dali vai ser sua primeira vez ensinando alguém. Ela vai dar o seu melhor, então a Carolina agradeceu. Primeiro vamos começar com o básico do básico das boas maneiras do Império. Tipo, você não pode colocar o pé na mesa enquanto tá comendo alguma coisa assim desse tipo. Horas depois, a aula finalmente acabou e a Carolina tava só o pó da rabiola velha. A Vanessa pediu desculpas, ela acabou se empolgando demais porque ela aprende muito rápido. Uai, a nossa garota até ficou confusa, aquilo dali não era possível. Ela sempre foi chamada de fracassada da família Chances. A rainha ainda fala que ela tem uma ótima capacidade de compreensão. Ela memoriza muito bem e a sua atitude dedicada é admirável. Depois disso, ela passou a aprender dança, matemática, biologia, física, ciências e literatura. E também aula de magia com Theor, que aliás hoje fala que o príncipe Eduardo vai participar também. Na hora ela ficou assustada porque não tinha visto ele sentado ali igual um bocó. Ele pediu desculpas, deveria ter avisado antes, mas mandou ela sentar do seu ladinho. Indo direto ao assunto porque já tô enrolando demais. O Theor pergunta quando foi que a Carolina fez o exame de aptidão mágica. Ela responde que quando era criança, junto da sua irmã mais velha. O Theo pergunta se foi a única vez, ela responde que sim. Agora ele entendeu toda a situação. A presença ou ausência de poder mágico, bem como afinidade, é considerado algo inato. Basicamente, algo determinado desde o dia que você nasceu. Entretanto, ele explica que isso daí é uma grande de uma mentira. Isso porque o poder mágico durante a infância é bastante oscilante. E por esse motivo, eles fazem o teste 2 vezes. A primeira com 5 anos e a segunda com 16 anos. A Carolina pergunta se ela teria alguma chance e ele responde que sim. É algo raro, mas pode acontecer. Depois que tudo ficar tranquilo, eles podem tentar novamente. Tem um certo tipo de pessoa aqui que não consegue controlar seu próprio poder mágico. O Eduardo pediu desculpas, aquilo dali foi um acidente, mas pergunta se ele descobriu o que aconteceu. O Theo responde que não, mas além disso, ele também notou algo estranho. Durante todo o caminho, eles não se encontraram com um único monstro. A Carolina pergunta se eles se encontram com um monstro com muita frequência. Como ela quase nunca sai da capital, nunca havia visto um monstro selvagem. Na hora, eles ficaram surpresos e pergunta como assim? Mesmo usando barreira, não fazia sentido, não tem nenhum monstro. Bom, ela responde que no passado havia muitos casos de ataque de monstro, mas depois que ela nasceu, coincidentemente, não aconteceu mais. O Theo se pergunta se aquilo dali era um benefício concedido pelo poder da Santa. Esqueci de falar, só que na verdade eu nem vi. Mas no final do episódio passado, nossa garota sofreu um atentado dentro do palácio. Um cara apareceu e atirou contra ela usando arma de fogo. Por muita sorte, ela foi protegida, mas entrou em choque. E depois disso, o palácio entrou em segurança total. Ela não podia sair de dentro do seu quarto até que tudo tivesse limpo. Ela agradeceu ao cara ali, que eu esqueci o nome, não faço ideia do nome dele, acho que é Owen, que responde que não tem problema não. Ele só havia feito o seu dever como guarda-costa dela. E provavelmente o objetivo do atirador era machucar a Carolina. E assim criar uma falta de responsabilidade do Império. Nossa garota pergunta o que ele quer dizer com aquilo, mas somente agora ele percebeu que não falaram nada pra ela. E de repente o Eduardo apareceu jogando o pobre coitado pra longe e perguntando se ela tava bem. O Theo mandou ele ficar calmo. Desse jeito vai continuar apertando a Carolina e vai quebrar ela como se fosse uma boneca. Na hora ele pediu desculpas, mas toda coradinha e sem jeito ela responde que não tem problema não, pode me agarrar mais. E se pergunta se de fato ele havia ficado preocupado com ela. Pela bochecha corada, ela deveria ter certeza daquilo. Bom, depois disso, o Theo ficou sabendo de tudo que aconteceu. Sobre o ataque que aconteceu na passagem coberta que ligava o Castelo Imperial ao QG da Ordem de Cavaleiros. A Carolina fala que caso o Clay não tivesse erguido uma barreira mágica, com certeza ela tava mortinha da Silva agora. O Theo desentender e da próxima vez a aula vai acontecer dentro do quarto dela. Afinal, se for no Castelo Imperial, aquele extremista deve conseguir agir novamente. Mas a Carolina se pergunta o que ele tava querendo dizer com extremista. Mas de qualquer forma, o Theo assumiu que a culpa dela ter ficado em perigo era totalmente dele. Ficou de joelhos e pediu desculpas por tudo que aconteceu. Mas nossa garota responde que não tem problema e mandou ele levantar a cabeça. Mas como ele tava se recusando a fazer isso, ela pediu pra ele capturar logo o responsável pelo ataque. Só depois disso ela iria aceitar o pedido de desculpa dele. Aliás, o Eduardo mandou o Theo entregar pra ela a carta que chegou hoje pela manhã. Ele entregou e era uma carta do pai dela. O corno pediu desculpas porque ele havia dado uma olhada antes. Afinal, seria um problema se fosse algo relacionado com seu casamento. Ela responde que não tem problema e começou a ler. Eu acho que tem problema sim. Basicamente, o pai dela tava perguntando se ela já havia se acostumado com a nova vida no Império. Também, desde o dia que ela saiu do reino, ele não consegue ter mais um dia de paz. Quando ele menos percebe, já tava preocupado
ocupado pensando nela. Mas mudando de assunto assim de repente, ele revela que muita coisa ruim tem acontecido no castelo ultimamente. A cena muda pro rei perguntando o que diabos estava acontecendo ali. O crescimento da plantação estava estranhamente lenta. E como se já não fosse suficiente, recentemente aconteceu 10 ataques de monstros em um curto espaço de tempo. Ele se pergunta se não era pra tudo tá indo bem graças à magia sagrada da filha dele. No entanto, meu sogrão fala que não era somente aquilo. Olhando os documentos, estava escrito que a pandemia havia começado. Ele não sabe a causa e nem mesmo a forma de tratar aquilo. Ele pensa que seja pela contaminação da água ou até mesmo do ar. O rei diz entender, mas manteve a calma. O que eles devem fazer primeiro é analisar as fontes de água das áreas afetadas. Mas a plantação e os ataques de monstro vai ficar somente observando. Mas se pergunta o que diabos estava acontecendo naquele reino agora. Enquanto isso, a Flora estava se comendo de raiva e comendo as unhas do dedo também. De repente, sua magia sagrada começou a ficar fraca demais. Agora, tanto a sua magia de cura como também a de purificação perdeu completamente o seu efeito. As plantações também estavam secando e morrendo, mesmo depois de ela ter jogado a magia sagrada com tanto cuidado. Agora ela até deixou seu pai preocupado com ela. Ele havia dito que a magia é influenciada pelo estado emocional de quem usa. E como o exame da santa estava perto, ele pensou que ela tivesse muito nervosa ou algo do tipo. E como a Carolina estava longe de casa, ele também pensa que ela deve estar se sentindo muito sozinha. Afinal, elas sempre estavam juntas e se davam muito bem. Mas a cobra estava se mordendo de raiva. No entanto, manteve a aparência e disse que era verdade. Irritada, ela fala que ficou irritada com aquilo, mesmo sendo apenas uma atuação. Se ninguém estivesse observando ela não aguentaria nem mesmo um segundo com aquela garota. A empregada robusta, preocupada, responde que ela precisa ficar calma. O exame da santa estava se aproximando, então ela tem que se concentrar ainda mais. A cena volta pra nossa garota, que estava terminando de ler a carta do seu pai. Ele disse que todo mundo estava bem, então ela pode ficar tranquila. Sem falar que com certeza ele vai participar da comemoração da fundação do Império. Então depois disso, um tempo se passou e finalmente o dia da festa de fundação do Império havia chegado. Nossa garota também estava linda com seu novo penteado e seu cabelo que bate na bunda. E a nova maquiagem dela também, é óbvio. O Eduardo também apareceu ali todo arrumado e a Carolina até ficou com os olhos cheios de água. Ele disse que ela estava deslumbrante e ficou um clima apaixonado no ar. Mas já estava quase na hora da festa começar, então eles foram para a porta do salão de festa. A sua entrada foi anunciada e a porta se abriu. Na hora, os convidados ficaram impressionados. Ninguém estava esperando que o Eduardo iria entrar acompanhado de uma linda dama. Ainda mais alguém vinda do reino de Celestia. Logo atrás veio o príncipe herdeiro chamado Gilbert. Sua beleza chamava a atenção de todo mundo. Seu cabelo azul como a água que puxou da sua mãe. Seus olhos amarelos como um LED de moto puxou do seu pai. E do nada, o Eduardo pergunta se nossa garota preferia alguém como o irmão dele. Ele falou isso porque basicamente todas as garotas gostavam mais de seu irmão do que dele. Afinal, ele é todo carrancudo e mal encarado. Mas a Carolina responde que não é bem assim, não. Na verdade, ele é sempre muito gentil com ela e todo amoroso. Uma pessoa que ela sempre pode contar do seu lado. Isso agrada ela demais, então gostava bastante dele. Então, finalmente o rei e a rainha finalmente entraram e todo mundo ficou de cabeça baixa. A presença deles era incrível e um casal muito bonito. Sentaram no trono e mandou todo mundo levantar a cabeça. Também mandou que nossa garota, junto do Eduardo, se aproximasse. Como todo mundo já deve imaginar, ele declarou naquele momento o noivado e também o casamento entre o Eduardo e a Carolina, que aliás ficou surpresa com aquilo. Ela pensou que muita gente não iria gostar daquilo, mas parece que não, tava muito enganada. Um brinde aconteceu e todo mundo tava animado. Aliás, o Eduardo disse que tava contando com nossa garota e ela também tava contando com ele por muitos anos de vida. As garotas da festa se aproximou ali, dando os parabéns pelo noivado. Parece que não tem ninguém aqui mal encarado ou com segundas intenções. E até se autoconvidaram pro casamento que vai acontecer. Entretanto, de repente, o Gilbert apareceu ali querendo falar um pouquinho com o casal. Eu tava pensando que esse corno aí iria querer tomar a noiva dele, mas ele não é disso não. Eles foram até um canto ali, onde ele deu os parabéns ao seu irmão. Se casar com uma dama tão linda assim, era muita sorte dele. O Eduardo agradeceu, mas pergunta se ele já tava melhor. Ele responde que não e não tava completamente curado ainda. O poder sagrado do Papa apenas consegue manter sua doença temporariamente controlada. Mas seus sintomas estavam ficando cada vez mais graves e ele não pode mais sair do Palácio Diamante sem uma
bênção do Papa. Caso ele faça isso, vai acabar desmaiando no meio da estrada. Baixinho ele fala que se aquilo continuar, com certeza ele vai acabar morrendo. Mas deixa isso pra lá, porque aquilo dali é assunto para outro momento e agora tava rolando uma festa do balacobaco. Ele foi embora e deu novamente os parabéns pelo noivado. E tempo depois, o pai da Carolina finalmente apareceu. O Eduardo agradeceu pela presença dele naquela festa. Mas como ele deve ter muita coisa pra falar com sua filha, vai deixar os dois sozinhos. O velho sentou do lado dela e disse que ele parecia ser uma ótima pessoa. Parece que os rumores sobre ele era tudo mentira. A Carolina responde que sim. Na verdade, ele é uma pessoa muito gentil, atenciosa, tranquila e amorosa. Ela até tem orgulho de ser esposa dele, não poderia ser a minha. Mas de repente, o Oi apareceu chutando a porta e mandou ela ficar longe do seu pai. Ele fala que foi ele que tentou matar ela naquele dia. Mas a Carolina pergunta se ele havia ficado maluco. Seu pai não queria tentar tirar a vida da sua filha. O Theo apareceu ali e mandou ele explicar tudo o que estava acontecendo. Ele jogou o assassino no chão e disse que foi ele que mandou colocar veneno na bebida da Carolina. E também confessou que foi contratado pelo pai dela para tentar matar ela. Entretanto, nossa garota manteve a calma e pediu para fazer uma investigação. E como ela já imaginava, seu pai não era o culpado. O cabelo preto e os olhos lilás claros, com certeza esse indivíduo era do leste de Gótia. É dito que Gótia fica além do mar, no extremo oriente. Mesmo o Império somente iniciou uma relação com eles recentemente. E de fato, o velho meu sogro responde que é verdade. Além disso, Celeste é um reino muito pequeno e não tem recursos o suficiente para manter uma relação com o leste de Gótia. Mas acima de tudo aquilo, ele pergunta em qual situação um pai mandaria matar sua própria filha. O En ficou surpreso, mas por algum motivo começou a apertar os dentes. O Eduardo pediu desculpas por tudo que aconteceu, afinal aquilo também é culpa dele. Mas o velho meu sogro responde que não tem problema não. Ele apenas agiu pensando na segurança da sua filha, então não estava de todo modo errado. O assassino foi levado de volta à prisão, enquanto o Owen foi levado para interrogatório. Aliás, o Theo também estava querendo falar com ela em particular. Ele pergunta se ela nunca achou algo estranho na tentativa de assassinato e também no envenenamento. Ele quer saber do porquê ela estava sendo tão visada assim. Mas ela não sabe de nada e pergunta se não era porque virou noiva do Eduardo. Obviamente, ele responde que não e explica que até o momento ela era tratada somente como a enviada do reino de Celestia, o que significa que deve estar relacionado com a disputa pela sucessão do trono de Melcásias. É dito que o Império possui dois príncipes, o príncipe herdeiro Gilberto e o segundo príncipe Eduardo. O príncipe herdeiro é inteligente e carismático, porém uma doença tirou o futuro do seu irmão. O nome da doença dele é chamada de Síndrome da Hipersensibilidade à Mana. A Carolina pergunta se aquilo não era uma doença que afetava somente as crianças. De fato, Eduardo responde que sim. Normalmente ela deveria ser curada completamente quando ele chegasse na sua idade adulta, mas a doença só foi ficando cada vez pior. Ele não consegue suportar a quantidade de mana, então acaba sentindo muita tontura. Ele ter ido até a festa no dia de hoje foi na verdade uma grande surpresa. Afinal, ele não pode dar um único passo para fora do Palácio Diamante. Somente naquele lugar existe uma barreira especial que mantém ele em segurança. E como ele parou de aparecer publicamente, começaram a desconfiar do coitado. O Theo explica que foi exatamente naquela época que começaram a sugerir que o príncipe Eduardo deveria ser o herdeiro. Afinal, ele era cheio de títulos militares e grandes vitórias. Foi aí que se formaram as chamadas facções. Mas infelizmente a facção do primeiro príncipe recorreu a métodos extremistas. A Carolina se pergunta se é por conta disso que existem rumores sobre o Eduardo e o Theo responde que sim. No entanto, o Eduardo responde que ele realmente atacou uma mulher e uma criança. Naquela época ele estava protegendo uma cidade na região leste. Uma mulher bomba junto do seu filho começou a correr querendo explodir todo mundo. O Eduardo não teve outra escolha a não ser matar os dois. Mas a facção do primeiro príncipe distorceu completamente aquela informação. E começaram a chamar o príncipe Eduardo de monstro cruel que ataca mãe e filho inocentes. Ainda assim, o fato dele ter matado era realmente verdade. Mas a Carolina não julgou ele. Na verdade, disse que não havia feito nada de errado. Entretanto, agora o Theo quer falar um pouco sobre o Owen. Primeiramente, para escolher um guarda para nossa garota, foi necessário 4 critérios. O primeiro, ser de origem nobre. O segundo, possuir habilidades compatíveis com sua função. Terceiro, sua família não deveria pertencer a nenhuma facção. E por último, não tem nada mais importante do que a Ordem de Cavaleiros. É dito que o Owen não é ligado a dinheiro, posição, família e nem mesmo a sua própria vida. Ele era o filho bastardo do Barão Clay com sua empregada. E por esse motivo ele era tratado como lixo e menosprezado pela esposa do seu pai. Ele odiava aquela casa, mas era grato pelo seu pai adotivo. Pelo menos até o dia que ele finalmente voltou para casa. Ele foi todo alegre falar com seu pai e mostrar o quanto ele havia ficado grande. Mas foi nesse momento que a máscara caiu. Seu pai adotivo pensou que ele já estivesse morto. E revela que somente adotou ele pensando que poderia acontecer alguma coisa com seu filho legítimo. Mas agora já não tinha mais utilidade, iria matar ele com suas próprias mãos. Mas por sorte o Owen conseguiu se defender e fugir daquela casa. Agora ele cortou completamente qualquer tipo de conversa
conversa com eles e evita ver qualquer carta enviada pela sua família. Dia seguinte, nossa garota finalmente entendeu do porquê o Oi havia feito aquilo. E de repente, o Colette apareceu ali trazendo notícias. Parece que o Oi não quer mais ser o cavaleiro dela porque se sente culpado. Então a Carolina poderia entregar aquele lenço que ela estava fazendo. É dito que um lenço tem um grande significado para um cavaleiro. Basicamente mostra o quanto ela é grata pelo seu excelente trabalho. Infelizmente, o Oi não tem força suficiente para mudar sozinho. Mas agora ele pode finalmente encontrar essa força nela. Nossa garota respirou fundo e tempo depois foi até a cela dele. Sentou na cadeira e foi direto ao assunto. Ela revela que sabe sobre o passado dele e agora consegue entender do porquê ele agiu daquela maneira. Afinal, ele foi traído por alguém muito importante e acabou perdendo completamente o interesse no mundo. Entretanto, ele ficou nervoso e bateu na mesa, mandando ela parar de falar como se entendesse da situação. Pra ela falar aquilo deve ser fácil, já que é completamente amada pela sua família. No entanto, a Carolina explica que não é bem assim não. Sua mãe morreu depois que ela nasceu. Por conta disso, sua irmã vivia falando que era muito melhor que a mãe dela tivesse viva. Em vez dela, que é uma completa imprestável e não serve pra nada. Ela se culpa pela morte da sua mãe. E caso não tivesse ninguém que precisasse dela, com certeza teria acabado igualzinho a ele. Entregou o lenço e pediu pra ele tentar mais uma vez. Mas dessa vez ao seu lado, é claro. E ela garante que vai apoiar ele com toda a sua força. Na hora ele não pensou duas vezes e ficou de joelhos. Ofereceu sua espada e também a sua lealdade a ela. Enquanto isso, a irmã da Carolina, com cara de cavalo, estava se perguntando o que é que estava acontecendo com sua magia. Dia após dia ela fica cada vez mais fraca e estava colocando a culpa na ausência da nossa garota. Mas aquilo não vai servir pra sempre, é claro. Se bem que o pai dela havia dito que a Carolina estava muito feliz com seu noivado. Agora ela finalmente percebeu tudo. Foi justamente quando ela foi embora que seus poderes começaram a ficar mais fracos. Enquanto isso, em algum reino desconhecido, um homem ficou sabendo que vários ataques de monstro começaram a acontecer em grande escala. Mas isso era estranho para um país que nunca sofreu tanto dano por conta da flora. Agora eles devem pensar como é que vão tirar vantagem daquela situação toda. Bom, depois de tudo aquilo que aconteceu no episódio passado, o casamento da nossa garota com o príncipe Eduardo tava quase chegando. Aliás, hoje ela tem uma reunião com ele às 10 horas da manhã. E logo depois vai provar o vestido de casamento e ver se tava tudo arrumadinho ou vai precisar fazer alguma alteração. Ela tava tristinha, mas o Eduardo pode chegar a qualquer momento. Ela nem fechou a boca e nosso garoto apareceu. Elegantemente, ela deu as boas-vindas, mas ele responde que não precisava daquilo tudo. Logo, logo vão ser marido e mulher, então não precisa de tanta formalidade assim. Ele não tem muito tempo, então vai direto ao assunto. Primeiro, o casamento vai começar com uma cerimônia normal, mas o Duque, pai dela, não vai conseguir participar dessa vez. Nossa garota já estava esperando aquilo. Afinal, fazia pouco tempo que aquele incidente aconteceu. Mas deu um sorriso e diz que não havia problema nenhum. Ela pode entrar sozinha e não vai fazer mal. Mas nem pensar, ele responde. Os dois vão entrar juntinhos no salão e de mão dadas. Além disso, ele não suportaria entrar acompanhado do seu pai enquanto ela estava sozinha. E tempo depois, nossa garota estava vendo seu vestido branco de casamento. Era tão bonito que ela nem estava querendo pensar em usar. Mas a rainha estava esperando, então rapidamente ela se trocou. Ela saiu, mas na hora a rainha notou que aquilo dali era um baita problemão. Desconfiada, a Carolina responde que aquele vestido era tão bonito que não queria combinar com ela. Mas a rainha estava pensando que aquela cinturinha de pilão dela era muito fina, mais do que ela havia imaginado. Seria bom dar uma apertadinha ali pra exaltar os bustos. Só que de repente o Eduardo entrou na sala e pode isso? Ver a noiva antes do casamento vai dar azar. A rainha pergunta se ela tava bonita e ele responde que sim. Tava muito linda e nossa garota virou um pimentão. O sino da igreja começou a tocar e tava cheio de gente lá. Mas a Carolina tava muito nervosa. Ela tava tentando relaxar, mas isso daí é quase impossível. Só de pensar que a cerimônia tava sendo transmitida pro reino inteiro através de um artefato mágico, a situação só ficava ainda pior. Mas a Marisa pegou na mão dela e disse que tudo iria ficar bem. Até aquele momento ela havia se esforçado ao seu máximo. Agora ela deve criar coragem e alegrar o seu coração. O momento da entrada chegou e o Eduardo tava paralisado. Ela tava tão linda que ele não tava querendo mostrar pra mais ninguém. Ela agradeceu pelo elogio que ele fez. No entanto, pensa que era somente a gentileza da parte dele. Ainda assim, ela tava muito feliz, quase ninguém chama ela de linda. De repente, a porta se abriu e eles entraram. O salão foi tomado pelo barulho da chuva de palmas. Nossa garota parecia até uma mulher totalmente diferente, mas ela tava se lamentando de seu pai não estar presente naquele momento. O juramento do casamento aconteceu. Amar, honrar na tristeza e na pobreza, na doença e na saúde. Colocou a aliança no dedo e agora vem a parte boa. Tem que selar com um beijo de língua. O véu foi levantado e
o beijo aconteceu, mas o corno do diretor não mostrou. E o seu primeiro beijo tinha um gostinho de felicidade. E depois disso, um tempo se passou novamente. É dito que agora o Palácio Esmeralda vai ser a casa da Carolina e do Eduardo também. Os móveis do quarto dela era quase tudo banhado a ouro. Nossa garota pergunta o quanto a Marissa acha que eles gastaram naquilo tudo. Ela fala que talvez o suficiente pra comprar um pequeno reino por aí. E de repente, o Eduardo apareceu ali querendo conversar um pouquinho. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa e ele responde que sim. Daqui a 3 dias eles vão sair na sua lua de mel. Ela pergunta, como assim? Aquilo é muito repentino? Ela ainda não estava preparada pra aquilo? Bom, sobre isso ele responde que meio que sua mãe pegou no pé dele perguntando sobre os planos pra lua de mel. Por conta disso, o Theo teve que organizar a agenda dele o mais rápido possível, mesmo que ele esteja completamente ocupado com a Ordem de Cavaleiros. Ela diz entender e pergunta pra onde é que eles vão. O Theo responde que eles vão pra um lugar com um clima bastante agradável pra lua de mel. Além disso, um tal de Conde Kissing apoiou aquilo profundamente e cedeu sua mansão pra eles. Na hora, Marissa achou aquilo dali tudo estranho. Alguma coisa poderia acontecer e ela sabia muito bem. Aliás, o Eduardo fala que eles vão usar magia de teleporte. Aquela era uma magia extremamente avançada, mas ela não esperava menos do Theo. Ela responde que entendeu e vai se preparar pra lua de mel. Eles foram embora e a Carolina pensa que aquela conversa havia sido como uma tempestade. E de fato, a Marissa responde que sim. Ela nunca pensou que a casa do seu pai acabaria sendo o destino da lua de mel da nossa garota. Uai, a Carolina pergunta como assim? O Conde Kissing era o pai dela? Ela responde que sim e a Carolina ficou um pouco atordoada. Além de ficar hospedada na casa do pai dela, vai ter que arrumar tudo em um curto espaço de tempo pra viagem. Na hora, Carolina teve uma excelente ideia e pergunta se tem algum jeito de retribuir tudo aquilo que ela havia feito até agora. Ela deu uma pensada ali e responde que gosta de ler. O seu livro favorito é o da Cinderela. Nossa garota notou que havia alguma coisa de errado ali, mas deixou pra lá. Um tempo se passou e o teleporte aconteceu. A vista da mansão era incrível e muito bonita. Aquela dali é a região nordeste considerada a mais linda do reino. O Eduardo pergunta se ela gostou da vista do pôr do sol e toda coradinha, ela responde que sim. Lá dentro eles foram recebidos pelo pai dela, o Conde Kisaki, que é basicamente um anão. Vou chamar ele de Tampinha porque o nome que colocaram nele deve ser pra fazer bullying. O Eduardo agradeceu por ele ter organizado sua agenda assim tão rápido. Enquanto isso, a Carolina tava ali atrás pensando que aquele Tampinha era o pai da Marissa, mas se pergunta do porquê a Marissa não tava feliz em ver o pai dela de novo. E depois disso, a tarde caiu e eles estavam tomando chazinho. Mas de repente, o Eduardo se levantou e disse que estava na hora. Infelizmente, ele vai ter uma reunião com o Theo, mas pediu desculpas por ter acabado deixando ela sozinha durante a sua lua de mel. Ela responde que não tem problema não e vai aproveitar para andar no jardim. Ele responde que tudo bem, mas vai chamar um guarda para acompanhar ela. Tempo depois, andando pelo jardim, ela pediu para fazer uma pergunta pro cabelo de alface. Ela fala que a Marissa havia voltado para casa do seu pai, mas ela estava muito desanimada e fica toda hora suspirando alto. Ela quer saber se alguma coisa aconteceu com ela. Bom, ele responde que também não sabe muito bem, mas parece que ela não se dá muito bem com sua irmã mais velha, uma tal de Marielle, e além disso havia outra coisinha. Mas antes de conseguir falar, uma gritaria começou dentro da mansão. Uma garota estava querendo entrar dentro da sala de reunião, mas as empregadas mandou ela se acalmar, mas a arrogante responde que nem pensar. Ela sabe muito bem que sua irmã Marissa e o Theo estavam ali dentro. A Carolina apareceu e a garota pergunta quem diabos ela é. Na hora, o Eduardo falou que aquela dali era sua esposa Carolina. E a trouxa mudou da água pro vinho. Ela ficou sabendo que ele iria ficar hospedado na sua casa. Então deixou a viagem que estava fazendo e rapidamente voltou pra mansão. Mas pergunta onde é que estava o seu lindo Theo. O Eduardo responde que ela continua a mesma serpente de sempre e não vai permitir que ela veja o Theo e mandou voltar pra perto da sua mãe. De repente, o pai dela apareceu gritando e mandando ela voltar imediatamente pra dentro do seu quarto. E não é pra sair do quarto enquanto ele não permitir. Toda emburrada, ela saiu e o menino pequeno pediu desculpas pela confusão. Amanhã, antes do dia amanhecer, ele vai mandar ela de volta pra sua mãe. A Carolina pergunta o que diabos foi que aconteceu agora há pouco. O Theo respirou fundo e disse que iria explicar toda a situação. Aquela pirralha é Mirella, a segunda filha da família do Conde Pequeno, mas ela nutre uma hostilidade unilateral contra Marissa. Por isso, eles fizeram que ela fizesse uma viagem enquanto iria ficar hospedado naquela casa. Mas de alguma forma, aquela informação acabou vazando e ela voltou pra casa. E também a Mirella é a ex-noiva do Theo. A noite caiu e com mais calma ela pergunta por que ele ficou noivo daquela maluca. Resumidamente, ele explica que era somente pra ordem ter direito a recursos da família. É dito que há muitos nobres que se recusam
recusa vender pra Ordem de Cavaleiros que possui plebeus. Eu não sei falar. Por conta disso, Theo passou a firmar contratos diretamente com o senhor feudal. Assim, a família do conde se tornou o alvo principal. No começo, eles queriam firmar um contrato pagando o dobro do valor, mas o conde desejou que ele se casasse com uma das suas 3 filhas. Ele aceitou, mas em troca teria que vender tudo pela metade do preço. No entanto, a obsessão daquela mulher pelo Theo era absurda. Ela aparecia todo santo dia na casa dele e ficava atrapalhando seu trabalho. Naquela época, ele até cogitou de jogar ela dentro do mar e deixar lá, mas as atitudes dela passaram completamente do limite e já não era aceitável. Então ele rompeu seu noivado com ela e pediu a mão da Marissa em casamento. Ei, calma lá. A Carolina pergunta se ele realmente era o noivo da Marissa. Ele responde que sim, mas por conta disso, aquela psicopata de corpo pequeno começou a tratar ela ainda pior. Entretanto, a Marissa explica que aquela doida já odiava ela há muito tempo. Jogava chanela na frente de todo mundo e falava que sua mão acabou escorregando. É dito que tanto sua irmã mais velha, Maria, e essa desgraça pequena odiava ela. E quando seu pai avisou que o casamento dela com Theo havia sido cancelado e que a Marissa havia se tornado a noiva dele, a garota simplesmente ficou maluca. Deu um tapa na cara da Marissa e chamou ela de vadia, perguntando como é que ela tem coragem de roubar seu noivo assim na cara dura. E depois disso, tudo ficou ainda pior. Basicamente, escolheu sair daquela casa e também se tornou a dama de companhia da Carolina. No entanto, nossa garota sabe que não é bem assim que a banda toca. Ela também recebeu desprezo da sua família, então é algo que ela conhece muito bem. O laço com sua família continua se enrolando em você como se fosse um espinho. A Carolina se pergunta o tanto de sofrimento que ela deve ter suportado até o dia de hoje. E a cena corta pro dia seguinte. Tava todo mundo no jardim tomando aquele chazinho da manhã. Peraí, aqui não vai ter o taca-taca na muchaca na lua de mel, não? Quando de repente um soldado apareceu. Aparentemente, o monstro foi visto na parte oeste da floresta. Rapidamente, o Theo mandou o cabelo de alface levar a Carolina pra um lugar seguro, enquanto ele e o Eduardo vai verificar aquela situação. Eles saíram na frente, nossa garota seguiu pro castelo. Quando de repente, uma voz de mosquito mandou esperar. Uma pessoa anã encapuzada saiu de dentro do mato. Logicamente, pelo tamanho pequeno, era sua irmã com voz de grilo. O Owen pergunta o que diabos ela estava fazendo ali. Ela somente responde que não iria desistir assim tão facilmente. Ela somente queria afastar o príncipe Eduardo, mas o Theo acabou indo junto. Então ela foi direto ao assunto e mandou a Marissa desistir do casamento por vontade própria. Todo mundo sabe que ela seduziu o Theo pra conseguir roubar ela da sua própria irmã. Uma mulher vulgar feito ela não é digna de se casar com ele. Nossa garota olhou e notou. A Marissa estava se tremendo toda. Como ela já havia imaginado, ela também estava sofrendo há muito tempo com aquela família. Na hora mandou o Owen recuar que ela vai cuidar daquela situação. Se colocou na frente e pergunta se ela pensa que poderia ser digna de se casar com ele. Pra matar seu próprio desejo, ela espalhou uma falsa acusação pra Ordem de Cavaleiros. Além disso, ela ouviu dizer que até seu próprio pai vive tendo problemas com ela e com seu comportamento lixo. Então, como é que ela ousa falar que alguém não é o suficiente pra se casar com outra pessoa? A Marissa tava ali atrás e ficou surpresa com aquela situação. A Carolina não é segura o suficiente pra se impor contra alguém. Mesmo assim, ela se colocou naquela situação por conta dela. Só que de repente, a garota chamou ela de fracassada de um reino inútil e insignificante. E não passa de uma esposa decorativa pra aquele príncipe selvagem. Só que de repente, a Marissa deu um tapa na cara dela. Mandou ela parar com aquela situação de merda. Como é que ela ousa falar daquele jeito com a princesa da família imperial? Rapidamente, a garota se levantou e tentou partir pra cima dela. Mas uma bola de fogo passou raspando na sua cabeça. O Eduardo pergunta o que foi que ela havia falado sobre sua noiva. Ela pode insultar ele o quanto quiser, mas não vai aceitar que ninguém fale mal da sua esposa. Além disso, o Theo fala que ela cometeu um crime insultando a família imperial. Ele até se sentia culpado por ter feito ela aceitar o casamento com ele. Mas agora ele sente repulso em olhar pra cara dela. Deu a ordem pra nunca mais aparecer na sua frente e foi levada pelos guardas. Depois disso, nossa garota tava andando pelo palácio quando de repente a Marissa apareceu. Ela pediu desculpas pelo comportamento da sua irmã mais velha, mas ela responde que tava tudo bem e até deveria agradecer. Aquele tapa na cara foi sensacional. Repreender sua irmã daquele jeito tem que ter muita coragem. A Marissa pergunta do porquê ela tentou proteger sua serva e ela responde que é porque sabe muito bem. Durante sua vida inteira, ela foi humilhada e maltratada pela sua irmã mais velha também. Então, naquele momento, ela não poderia simplesmente ficar calada e olhando. A Marissa explicou do porquê ela gostava do livro da Cinderela. Basicamente é porque, assim como ela também era humilhada pelas suas irmãs. Mas no fim, foi salva pelo belo príncipe e ela sonha que um dia aquilo vai acontecer com ela também. E hoje, pela primeira vez, ela foi salva do seu sofrimento. E depois disso, a Mirella foi enviada para um convento. Esse foi o único jeito de proteger ela por ter insultado a família imperial. Enquanto isso, a Flora estava completamente ferrada. A segunda etapa do exame já era amanhã e seus poderes estavam ficando ainda mais fracos. Ela não estava conseguindo purificar
purificar nenhum copo de água suja. Além de tudo que estava acontecendo no reino de Celestia. Ela não queria admitir aquela situação, mas aparentemente a verdadeira santa é a Carolina, que nesse momento estava conversando com o Theo sobre o exame de poder mágico. Ele quer que ela tente fazer novamente. Fazer ali vai ser muito melhor do que na capital imperial. E o dia do exame vai ser amanhã. Depois de tudo que aconteceu no episódio passado, finalmente chegou o dia da nossa garota fazer novamente o teste de aptidão mágica. O padre pediu desculpas pela demora, mas ele vai ser o responsável pela realização do teste da Carolina. Pegou um livro que é conhecido como Artefato Mágico. Ela deveria colocar sua mão em cima dele e recitar o encantamento. Se tiver alguma aptidão, sua magia deve ser revelada imediatamente. Mas caso não tenha nada, a página vai continuar em branco. Nossa garota estava um pouco preocupada, mas o Eduardo mandou ela ficar tranquila. Ter ou não ter poder mágico é somente um detalhe naquele mundo. Sendo assim, ela tomou coragem e recitou o encantamento. Eu não vou falar porque tenho medo de invocar alguma coisa aqui em casa. Só que de repente, algo estranho aconteceu. Uma forte luz tomou conta do lugar. O Eduardo pergunta o que foi aquilo que acabou de acontecer. No entanto, ele também não sabe explicar aquilo. Aquela foi a primeira vez que algo assim aconteceu durante o teste. Antes de qualquer coisa, eles deveriam verificar se havia alguma coisa escrita. Nossa garota abriu o livro e ela ficou atônita. Não havia absolutamente nada escrito ali. O Theo fala que aquilo dali era completamente impossível. É simplesmente impossível que ela não tenha poder mágico nenhum. Aquele teste precisava ser refeito imediatamente. Mas o bispo apareceu falando que não era necessário. Esse homem é conhecido como Melvin Clark White, sua santidade de número 39, ou podemos chamá-lo de Papa. Ele havia ido até ali para garantir que a Carolina não tinha poder mágico nenhum. No entanto, ela possui um poder mágico completamente diferente de qualquer magia. O velho ficou de joelhos em reverência. Pra ele era um prazer conhecer a filha amada de Deus. A cena corta pra irmã dela com cara de égua. Na primeira etapa do exame da santa, ela passou sem nenhuma dificuldade. Porém, o desafio vai começar agora. O corno sentado na cadeira deu suas boas-vindas. Esse daí é Jonathan, o único arcebispo de Celestia. Na verdade, esse cara aí é um verme da pior espécie possível. Ele só pensa em dinheiro e em proteger sua própria posição. O segundo teste iria começar. Ele já sabia que ela não estava no seu melhor estado e jogou sujo. O desafio era purificar um barril de água lamacenta. A égua estava tentando manter a calma e pensar que iria dar tudo certo. Desde o dia do seu nascimento, ela estava destinada ao sucesso. E não é agora que ela vai parecer ser fraca. A purificação começou e achou que iria dar certo. Mas logo seu poder mágico chegou ao fim. Agora ela tem certeza do que estava acontecendo ali. A Carolina era a verdadeira santa daquele reino. O Papa estava explicando que a Carolina tem o mesmo poder mágico que ele. Mas a única diferença é que o dela é incrivelmente maior. O seu poder sagrado estava a todo momento transbordando do seu corpo. Era como uma cachoeira que nunca parava de jorrar água. Esse poder sagrado tem 3 efeitos diferentes. A primeira é a capacidade de curar doenças e ferimentos. E também a purificação sagrada. O que significa que toda a prosperidade do reino de Celestia foi graças a ela. Com todo o poder sagrado que ela possui, todo o reino estava coberto pela sua magia. Mas o terceiro efeito desse poder é a amplificação de poder mágico de outra pessoa. A irmã dela havia percebido tudo. Aquele poder mágico que ela acreditava ser o fruto do seu próprio talento, na verdade era da Carolina. O arcebispo pergunta o que diabos ela estava falando. Se ela falar a verdade, ele vai garantir que sua imagem continue intacta. Ofegante, ela pensa que naquele momento essa daí seria a melhor escolha a se fazer. Sorridente decide explicar tudo pra ele. Enquanto Theo estava perguntando do porquê nossa garota nunca percebeu aquele poder, o Papa responde que provavelmente ela sempre usou de forma inconsciente. Criaturas mágicas odeiam o poder sagrado. A purificação afeta plantas e até mesmo a água sem intenção. Já a amplificação pode estar relacionada com seus sentimentos. Por exemplo, o sentimento de querer salvar alguém. Agora o Eduardo entendeu o do porquê ele perdeu o controle dos seus poderes daquela vez. Ele agradeceu porque agora compreendeu o poder dela, mas ele responde que não foi nada demais. O Theo já havia falado com ele antecipadamente, sem falar que ele nunca imaginou que iria conhecer alguém com um poder mágico como aquele. Verdadeiramente ela é amada por Deus. O Theo tomou a frente e disse que era melhor não anunciar aquele poder agora. Usuários de magia sagrada são extremamente raros e possuem habilidades extraordinárias. No momento que aquilo fosse divulgado, uma guerra poderia acontecer. E depois disso, eles voltaram pra casa e havia alguém esperando nossa garota. Era o vendedor de joias mais renomado da cidade. Ele havia escolhido 3 pedras preciosas para a família real. A Carolina viu e ficou assustada. Uma delas tinha a mesma cor do olho da sua irmã. Então ele escolheu somente as outras 2 e mandou levar aquela outra embora. Mas o Eduardo notou
que havia acontecido ali. Naquela noite, ela tava na varanda quando o Eduardo apareceu. Eu só quero saber quando é que vai acontecer o Dali Dali, ai, tome, tome. Que lua de mel é essa? Ele queria fazer uma pergunta, mas ela pode ficar um pouco desconfortável com aquilo. Ele quer saber se ela odiava sua irmã. Ela tava sempre falando com muita alegria do seu pai, mas nunca tocou no nome da sua irmã. Ele sabe que ela não é o tipo de pessoa que odeia alguém sem motivo nenhum. Se possível, ele gostaria de saber o motivo dela odiar tanto ela. Afinal, ele quer ser a pessoa que mais conhece e entende nossa garota. O vento soprou uma brisa leve de verão. Naquele momento, sua voz estava falhando e o choro estava chegando. Mas ela disse que odiava sua irmã Flora. Essas palavras saíram do fundo do seu coração. Na frente das pessoas, ela fingia ser uma boa irmã, quando na verdade vivia zombando dela. Maltratava e xingava e tratava ela como lixo e escória. Chamava ela de imprestável, vergonha da família e falava que ela nunca deveria ter nascido. O Eduardo percebeu o tamanho da dor que ela estava carregando durante aquele tempo todo. Ele se sente culpado por não ter conhecido ela o mais rápido possível. Abraçou e jurou que iria proteger ela, não importa o que aconteça. Na hora, a coitada desabou em lágrimas e colocou tudo pra fora. E no dia seguinte, o Eduardo contou tudo sobre o poder da Carolina pro imperador e a imperatriz. E falaram que ele deveria proteger nossa garota, custe o que custar. Mesmo se ela não tivesse poder mágico, é claro, né? E de repente, ela tomou a palavra e perguntou se seu poder não poderia curar o príncipe Gilberto também. O Theo fala que aquilo dali é uma excelente ideia e pode dar certo. Mas o tratamento da sua doença existe uma técnica um pouco delicada demais. Ela pensa que não poderia fazer aquilo porque ela não é nada delicada. Então, ele fala que ela deve se preparar pro seu treinamento que vai começar exatamente agora. Numa sala vazia, para ela não explodir tudo, primeiro ela deveria sentir sua mana e canalizar na palma da sua mão. Ela se concentrou e conseguiu reunir um pouco da sua energia. Depois, ela liberou tudo numa planta que na hora floresceu. Mas ela caiu no chão sem porque tava com as pernas se tremendo toda de cansada. No entanto, não é hora de ficar sem força pra nada. Se a doença do Gilberto for curada, o Eduardo não vai mais precisar ficar se preocupando com a sucessão do trono. E depois disso, novamente, a história do corno foi contada. Sua hipersensibilidade à mana deveria ter desaparecido na sua infância, mas não aconteceu e foi ficando cada vez pior, ao ponto de seu pai ter que tomar uma decisão muito difícil e cruel. Então ele passou sua vida inteira vivendo dentro daquele palácio. E um dia seu pai declarou que iria escolher o próximo imperador dentro de 6 meses. Ele sabia que aquele foi o último ato de compaixão que seu pai teve por ele. No entanto, dentro de 6 meses, talvez ele não pudesse ser curado nunca. Ele foi criado para ser o próximo imperador, mas teve que desistir daquilo no meio do caminho. Então, no dia seguinte, nossa garota descobriu que o seu tratamento com Gilberto iria começar assim tão rápido. Resumidamente, o Theo recebeu instruções do imperador Eric para tratar o Gilberto e depois enviá-lo para o Reino do Sul. Um grande baile vai acontecer e essa era a chance perfeita de colocar ele novamente na alta sociedade. Mas caso ela ainda não tivesse confiança o suficiente nela mesma, ela poderia simplesmente confiar nele que confia nela. Então, rapidamente, ela partiu pro Palácio Diamante no mesmo dia. Mas somente a Carolina poderia entrar ali dentro. A barreira impede a passagem de quem possui poder mágico. Ela entrou no castelo e foi diretamente até o quarto do príncipe Gilberto. Ele estava lendo um livro, mas que quarto imundo é esse? Ele ouviu dizer que hoje iria começar o seu tratamento e ela responde que sim. Aliás, ela gostaria de começar imediatamente para não perder tempo naquele chiqueiro. Mandou ele ficar sentadinho ali para começar. E no final ele vai ter que usar um artefato mágico para confirmar se deu certo ou não. Ela respirou fundo e começou a sentir o fluxo do seu poder. Depois começou a controlar na palma da sua mão. No entanto, se ela usar poder demais, pode acabar fazendo mal pro corpo dele. Pegou na mão do Gilberto e a purificação havia começado. No entanto, controlar aquilo tudo era mais difícil do que ela poderia imaginar. Ela quase não estava conseguindo manter a concentração quando de repente uma forte luz tomou conta da mansão. A Carolina desmaiou, mas logo depois ela acordou com Gilberto chamando. Ele estava se sentindo novo e folha como se ainda fosse uma criança. Fez o teste no artefato mágico e nada aconteceu. Ele nem mesmo conseguiu sentir a presença da mana. Chegou bem perto da nossa garota, sai pra lá seu corno. E ainda pediu pra chamar ela de mestre. Meio que ele já havia desistido completamente da ideia de virar o próximo imperador. Mas ela apareceu e agora tudo mudou. E depois disso, a tarde caiu e o Theo agradeceu pelo trabalho dela. Agora eles chegaram na linha de partida e a disputa entre facções havia sido resolvida. E tudo isso graças à nossa garota e seu poder especial que apareceu assim do nada. Aliás, por algum motivo, o Gilberto tava pensando na Carolina de uma forma bastante estranha. No episódio passado, nossa garota descobriu seu verdadeiro poder mágico. Salvou o Gilberto da doença de mana, entretanto, ele não tava completamente curado ainda. Hoje ela teve que voltar lá pra completar o treinamento. Mas esse corno fica chamando ela de mestre e a coitada fica envergonhada
assanhada desse jeito. Ela pediu pra ele parar com aquilo, mas ele responde que não. Afinal, ela é sua mestra e mestra deve ser chamada de mestra. Deixando aquilo de lado, ela notou que o quarto tava limpinho, não tava um chiqueiro. Ele sentou no sofá e chamou ela pra tomar um chazinho da tarde. Mas ela responde que não vai tomar chá com ele não. Ela tava ali pra completar o seu treinamento, então vamos começar logo com isso. No entanto, ele responde que aquilo dali já não é mais necessário. Pegou um artefato mágico e o fato dele não sentir mana saindo dele é porque o poder sagrado dela ainda tava dentro do seu corpo. Ainda assim, ela pergunta o que é que ele vai fazer caso aquele negócio desapareça do nada. O trouxa só responde que não tem problema nenhum. Ele contém pouca mana e não consegue afetar seu estado físico. Mas caso ela tome um chazinho com ele lhe daria aquele artefato mágico de presente. No final, nossa garota acabou aceitando e o tratamento ficou de lado. Aliás, ela pensa que aquela barbuleta se parece um pouco com o príncipe Gilberto. Era quase impossível entender o que ele sente de verdade. E no dia seguinte, ela voltou até o castelo, mas hoje estava um pouco desanimada. O Gilberto chamou pra conversar, mas ela não respondeu nada. Hoje ela tá fria e calculista com ele. Logo decidiu começar o tratamento porque não quer ficar muito tempo ali. Aparentemente não havia mais poder sagrado no corpo dele, mas também já havia se passado vários dias desde o último tratamento dela. Sendo assim, vamos pro segundo teste. Ele deveria olhar pro artefato mágico e dizer quanto de mana ele tava conseguindo sentir. Mas ele só pergunta se ela realmente havia guardado. Calma lá, seu otário, que tu não tem chance nenhuma. A Carolina pensou que ele realmente havia sido curado. No entanto, não era bem assim. Na visão dele, aquele objeto tava ficando desfocado. Ainda assim, parecia um pouco mais fraco do que antes. Mas estavam somente no começo do tratamento, então ela não poderia ficar desanimada agora. Depois disso, várias semanas se passaram. Ainda assim, nada havia mudado. Na verdade, ele fala que até diminuiu um pouco, mas não sumiu de vez. Antes ele enxergava o fluxo de mana com muita clareza, mas agora só consegue ver vagamente. Tudo isso graças a ela, então ele deveria agradecer. Mas ela responde que não precisa disso não, que ela vai ficar tímida. Mesmo assim, o corno começou a agradecer a Carolina, que fez uma cara estranha. Ela nunca imaginou que ele pudesse fazer aquele tipo de expressão. Depois disso, ela foi se encontrar com o Eduardo, que parece que não tá dormindo já tem uma semana. Ele pediu desculpas por ter entrado daquele jeito no quartinho dela, mas tava querendo conversar um pouco com nossa garota. Ele pergunta como é que tava indo o tratamento do seu irmão, ela responde que tava indo bem. O Eduardo notou que ela tava meio pra baixo e pergunta se aconteceu alguma coisa entre eles. Ele já havia dito que queria saber tudo sobre ela, então ela pode falar a verdade. Sendo assim, ela fala que aquele otário fica chamando ela de mestre o tempo todo. A afeição dele acabou indo longe demais agora e ela não tá aguentando mais. O Eduardo ficou em choque com aquilo. Ele não tava conseguindo processar tudo aquilo de uma vez. Nossa garota pensa que não deveria ter falado aquilo pra ele não. Oh, coitado, então pergunta se seu irmão só tava gostando dela como mestre ou havia começado a sentir alguma coisa a mais. Papo de terra na cara. Ela responde que pensa que sim. O Eduardo fez uma pergunta um tanto estranha. Ele quer saber de quem ela é esposa. Obviamente ela responde que é a esposa do segundo príncipe Eduardo Rubini Martinez. Depois disso ele foi embora e nossa garota ficou pensativa do porquê diabos ele fez aquela pergunta assim do nada. Tempo depois o Eduardo tava falando com o T.O. O coitado tava meio lá, meio cá, meio pra baixo, meio pra cima. Ultimamente a Carolina tem ido bastante se encontrar com seu irmão, mas logo deixou aquilo de lado. Ainda assim o Theo entendeu toda aquela situação e vai fazer alguma coisa. Ele foi conversar diretamente com a Carolina e foi logo direto ao assunto pra não enrolar muito. A situação entre facções havia sido resolvida com a volta do Gilberto na alta sociedade, mas por algum motivo a informação de que nossa garota tava indo todo dia se encontrar com ele acabou vazando. Os rumores começaram a se espalhar como se fosse água. O Theo assumiu a culpa pela sua falta de responsabilidade. No entanto, ele já descobriu quem foi o suspeito de ter feito aquele vazamento. Ele também vai cuidar dos rumores, então ela pode ficar tranquila. Também havia outra coisa que ele estava querendo informar. O método de exame do Gilberto seria alterado. Basicamente, ela não vai mais fazer o tratamento. O Gilberto vai sair do palácio para verificar o alcance da visão de mana. Aquilo não vai afetar o corpo dele, então vai ficar tudo bem. O Theo também já havia falado com o Papa. Ele consegue entender a preocupação da Carolina, no entanto, cedo ou tarde aquilo iria acontecer. Nossa garota desentender e vai ajudar no que for necessário. Ela estava indo embora quando Theo deu um último aviso. É bom que ela não se aproxime mais do príncipe Gilberto. Muita gente acabou se machucando por causa disso, então é bom ela evitar. Mas ela ficou se perguntando como assim muita gente se machucou. A cena corta pro dia seguinte. O tratamento havia ficado por conta do Papa, mas ele até ficou surpreso. Foram apenas algumas semanas, mas a doença já havia diminuído bastante. Ele não esperava menos da Caroline. O Gilberto fala que sua mestra é muito exigente com ela mesma, e esse também era um dos seus encantos. Esse cara tá da maldade. Deixando isso de lado, o Papa fala que se o tratamento continuar assim, logo logo ele vai estar completamente curado. No entanto, ainda existe a possibilidade de uma recaída. Ele acredita
acredita que a doença é causada pelo fato da visão do Gilberto ser boa até demais. A mana nunca deveria ser vista de forma visível. Mesmo com a cura da doença, a sua hipersensibilidade à mana vai continuar. O Gilberto fala que aquela realmente era uma doença maldita. No entanto, a Carolina pergunta se ainda será difícil dele sair do palácio sem nenhum poder sagrado no seu corpo. O Papa responde que não, porque ele estava sendo curado. E depois disso, a noite caiu e a Carolina descobriu que amanhã o Gilberto vai sair do palácio. A Ordem Fênix vai escoltar ele durante esse tempo. Afinal, são cavaleiros focados em combate com espada e magia. O Theo também pediu pra Carolina ir junto com ele. E no dia seguinte, ela mesma foi buscar o Gilberto, que tava muito estranho, era a cara desse cara. Não somente ele, como Eduardo também estava inquieto e preocupado. Ele quer saber como é que estava a Carolina, mas o Theo mandou ele ir perguntar diretamente. Entretanto, ele não quer acabar deixando ela magoada. O Theo fala que entende o lado dele, mas aquele sentimento pode acabar ferindo a outra pessoa também. Justamente por ela se importar demais, vai ter momentos que ele vai ter que enfrentar ela de frente, mesmo que aquilo acabe machucando ela também. Hoje ela vai estar no Palácio Diamante e ele saiu correndo pra ir ver ela. E eu tô sentindo aquele cheirinho de mal entendido que nós gostamos. Nós não gosta não. Eu não gosto. A cena corta pro Palácio Diamante. Os portões foram abertos e tava na hora de sair. Aquela era uma paisagem comum pra nossa garota, mas ela se pergunta como será pro príncipe Gilberto. Na visão dele, tava tudo completamente distorcido. Ele ficou tonto e a Carolina queria voltar imediatamente. Aquilo dali não iria dar certo e pode ser perigoso. Entretanto, ele não queria desistir agora. Ele nem saiu do portão e já vai voltar pra dentro? Ela se preocupa demais e também já fazia muito tempo que ele não via uma grande quantidade de mana daquele jeito. 30 minutinhos era o suficiente, ele não vai tentar passar disso. Mas de repente, o corpo dele chegou ao seu limite. Ao mesmo tempo, Eduardo estava se aproximando de cavalo. Ele viu Gilberto abraçado com a Carolina na frente do palácio. Quando o maldito percebeu, deu um sorriso e disse que iria pegar a Carolina só pra ele. Na hora, o Eduardo ficou maluco. Jogou ele pra longe e puxou a Carolina pelo braço. Ela sentiu dor, mas aquele dali era o momento que ele não poderia ser fraco na frente dela. Foram até uma floresta onde a Carolina pergunta o que estava acontecendo pra ele estar tão irritado assim. O Eduardo estava se tremendo todo de medo, mas foi direto ao ponto. Ele perguntou se a Carolina gostava do seu irmão. Seu irmão é um homem muito querido, enquanto ele é rude e mal encarado. Se ela escolher o seu irmão, não vai ter problema nenhum e não é culpa dela. Mas nossa garota responde que aquilo dali não fazia nenhum sentido. Sendo assim, o Eduardo pergunta por que ela estava agarrado naquele momento com ele. Se ela quiser ficar com seu irmão, ele vai assinar o divórcio sem problema nenhum. Só que antes disso, havia algo que ele precisava falar. Abraçou a Carolina com força e disse que amava ela do fundo do seu coração. Ele ama ela mais do que qualquer outra pessoa naquele planeta. Por isso, quando ele vê ela com outro homem, ele fica consumido pela insegurança e ciúmes. Na hora, ela deu um sorriso e disse que amava ele também. Foi ele que acolheu seus sentimentos. Então, ela ama o príncipe Eduardo. Depois disso, voltando pro palácio, o Eduardo, todo sem graça, pediu pra ela chamar ele de Ed. Ed é foda, velho. Bobinha, ela aceitou com a condição dele chamar ela de Lina, o casal de pombinhos. Parou no meio do jardim e disse que amava a Lina e ela que amava o Ed. E aconteceu o segundo beijo do casal. E aqui não encobriram nada não. Foi língua pra... O Gilberto pensa que agora já era, mas no fundo ele sabia que nunca iria possuir aquela garota. O Theo teleportou ali e falou que ele passou um pouco do limite agora. Aliás, ele também sabe que a doença estava praticamente curada. Ele pode tentar enganar qualquer pessoa, menos ele. Da última vez que o Theo usou magia de teleporte, ele não ficou tonto nem nada do tipo. Até aquele momento, ele estava atuando e atuando muito mal pra variar. O Gilberto pergunta quando foi que ele percebeu. Ele responde que foi na última visita do Papa. Seus olhos estavam praticamente curados também. Aliás, ele também sabe que foi esse maldito que espalhou os boatos sobre a Lina. Mas ele não consegue entender do porquê esse maldito fez aquilo. Ao mesmo tempo que parece uma tentativa de separar a Carolina dele, também parece ter sido um simples empurrãozinho pro seu irmão tímido. Até agora, nossa garota tá lá, né, se pegando com o Eduardo. Hoje à noite vai ter festas e lençóis. A noite caiu, mas ainda não aconteceu nada. Vamos com calma, vocês estão emocionados demais. O Gilberto foi pedir desculpas por tudo que aconteceu. Sua doença já havia sido curada há muito tempo, mas pediu pra falar um último capricho seu. Na cara de Eduardo, ele disse que amava a Carolina. Ama o jeito sério dela. Adora quando ela ficava brava. Ama o seu sorriso quando ela olha pras flores. Então, ele
ele queria pelo menos ganhar um sorriso daquele somente pra ele. Mas a Carolina responde que nem pensar, tá maluco? A única pessoa que ela ama naquele mundo era o Eduardo. Ela jamais vai amar outro homem além dele durante toda a sua vida. O trouxa ficou agradecido. Agora aquele amor não correspondido havia chegado ao fim. Aquilo era meio frustrante, mas a única pessoa que pode fazê-la feliz é o Eduardo. Enquanto isso, no reino do seu pai, aquele arcebispo corrupto foi até a casa do rei. Ele foi direto ao assunto pra variar. Ele tava ali pra falar do porquê o reino tava sofrendo daquele jeito. A culpa não é da Flora, mas sim da sua irmã que foi embora. Ele sabe que a Carolina possui o poder sagrado, um poder tão forte que influencia um país inteiro. E havia vários documentos que comprovavam aquela teoria. Então seria bom se o rei trouxesse a Carolina de volta pra casa. Caso contrário, o reino vai continuar sofrendo. O episódio começa com nossa garota em uma festa do chá feita pela Condessa Rabeta Grande. Ela trouxe folhas de chá especialmente preparadas para Carolina. Ela deu uma bebida ali e tava uma delícia. Também é dito que a família da Condessa Rabeta Grande é totalmente neutra. Basicamente, ela não pertence à facção do primeiro príncipe nem do segundo príncipe. Mas hoje, várias pessoas de facções diferentes haviam sido convidadas. O ambiente estava tenso e extremamente desconfortável. Dizem que a Lady Mônica, esposa do Duque Aradete, criou uma das facções mais radicais do primeiro príncipe. Ela é a principal rival da Ordem Fênix Dourada e liderada pelo Ed. A Aline espera que nada de mal aconteça hoje, mas essa mulher tava olhando pra ela com a cara bastante suspeita. Logo começou a puxar saco. As garotas falaram que a aliança de casamento dela era muito bonita. A Mônica não gostou e logo perguntou como é que tava indo o casamento dela com Eduardo. Deu um sorrisinho suspeito e pergunta se o relacionamento dele estava frio como andam falando. Afinal, o príncipe Eduardo é muito cruel e não é à toa que ele é chamado de segundo príncipe amante da guerra. Mas a Carolina notou a intenção dessa rapariga. Era exatamente a mesma coisa da sua irmã. Ela manteve a formalidade e agradeceu pela preocupação, mas ela não era nem um pouco necessária naquele momento. O Eduardo e ela estavam ainda mais próximos e bota mais próximos nisso. Só falta o tchaca-tchaca na mutiaca. A garota do lado fala que fazer uma pergunta como aquela é muita indelicadeza da parte dela. A outra pergunta é como é que Eduardo chamava Carolina. Ela iria falar, no entanto, recebeu uma mensagem do imperador. Ela deveria ir até o palácio imediatamente. Rapidamente, ela foi até lá. Tava todo mundo reunido e o imperador pediu desculpas por ter chamado ela daquele jeito. O Eduardo mandou ela sentar do seu ladinho, enquanto o trouxa do Gilberto tava ali morrendo de inveja. Deveria ser eu. O Eduardo mandou ele se casar logo. Eles iriam começar a brigar, mas a rainha mandou começar logo o assunto. O imperador responde que sim, mas antes disso havia alguém que gostaria de apresentar. Ele entrou e não era ninguém mais, ninguém menos do que o Duque, pai da Carolina. Ele pediu desculpas por ter aparecido assim tão de repente, mas havia algo urgente que precisava ser informado naquele momento. Indo direto ao assunto, ele vai apresentar o relatório e também explicação de tudo. Primeiro, sobre o poder sagrado da Carolina. Tem um pouco de tempo que eles ficaram sabendo sobre aquilo. Ou melhor, eles foram informados sobre aquilo. Quem trouxe aquela informação foi o arcebispo Jonatas. Ele é responsável pela igreja do reino de Celestia. A Alina pensa que esse cara daí é um completo lixo. Ele usa o poder da igreja para benefício próprio. Corrupto, ladrão e miserável. O pai fala que ele havia feito a seguinte proposta. O reino deveria unir forças com a igreja para recuperar a Alina. O Gilberto pergunta se eles aceitaram aquela loucura. Obviamente ele responde que não. Agora o Gilberto quer saber do porquê o arcebispo fez uma proposta daquela. Aquilo dali era um completo absurdo. Ele nunca teria a chance de vencer o Império. A Alina pensa que ele tem toda a razão. Celeste era pequena demais para fazer guerra contra o Império. O pai dela responde que ele tá querendo usar a profecia divina e a história da santa. Primeiro ele vai anunciar uma profecia divina, onde Alina seria a verdadeira santa e deveria ser levada de volta pro local honrado. E depois iria usar a história da santa do reino de Celestia para levar ela de volta, pois Celestia também é conhecida como a Terra Santa. Ah, isso aqui eu conheço, a Terra Santa. O Gilberto fala que aquilo dali é muito superficial. No entanto, é meio difícil de ser ignorado. O povo poderia acabar ficando completamente revoltado com aquilo. Outros países também não poderiam aceitar aquela decisão. Afinal, eles não querem que o Império fique ainda mais poderoso e domine o mundo. Então, se foi ignorado, uma guerra poderia começar. O imperador agradeceu pela informação. Ele foi embora e agora começa o assunto principal. Como eles vão conseguir proteger a Alina sem que uma guerra comece? O Theo teve uma ideia simples, rápida e fácil. Começar uma investigação contra o arcebispo e tirar ele do cargo, pois é muito corrupto. Assim, ele vai ser julgado pelo julgamento divino. Desse jeito, eles vão conseguir impedir que a Alina seja levada de volta. O Edu responde que aquilo dali faz algum sentido, mas pra isso vai ter que reunir provas o suficiente. Nesse caso, Gilberto pediu pra lidar com aquilo. O imperador permitiu. Como ele vai ser o herdeiro do trono, deve mostrar seu resultado. Agora, as medidas de proteção contra os outros países vai ser meio complicado. Só havia uma maneira pra fazer aquilo. Casar a Alina com alguém da família imperial, mas ela já é casada, que eu não entendi não. No entanto, Gilberto fala que aquilo dali não vai funcionar. A
santa não é humana e não deve pertencer a ninguém. Então eles poderiam pedir um divórcio imediatamente. A Alina teve uma ideia que é bastante infantil até, mas pode funcionar. A criação de um sistema de santa no Império. No entanto, para isso seria necessário um sistema que esteja na frente de Celestia. A rainha fala que eles poderiam fazer um exame e escolher a santa. Eles iriam escolher um representante de cada país. O exame seria feito na sede da igreja. Uma vez que a Alina fosse colocada como santa, todo o resto do mundo teria que aceitar aquela decisão. Assim o Império iria expandir o sistema de santa pelo mundo inteiro. Falar é fácil, pensar ainda mais, no entanto fazer é meio difícil. Para isso eles teriam que definir novamente o conceito de santa. Nesse caso a rainha falou que eles poderiam fazer uma paradinha que parece bastante com a abertura das Olimpíadas, onde a Aline iria acender a chama sagrada durante o festival da noite. Mas o Edu ficou um pouco preocupado com aquilo, é muito perigoso. Além dela estar totalmente exposta a flechadas, porque aqui ainda não tem tiro, eu acho. Desse jeito, todo mundo vai acabar descobrindo o poder dela e pode ser arriscado. O Gilberto responde que não tem jeito. Cedo ou tarde, todo mundo iria acabar sabendo. Foi decidido, o imperador mandou o Edu falar com o Papa sobre aquilo. E no dia seguinte, bem cedinho, ele foi até a igreja. O Papa já estava sabendo de toda a situação. Ele vai cuidar do caso do Jonatas, no entanto, não pode falar nada sobre a criação do Conselho da Santa. Primeiro, ele vai ter que consultar todo mundo e se ninguém confirmar, não vai ter como fazer. O Theo mandou ele ficar tranquilo. Mesmo que todo mundo não aprove aquilo, ele vai dar um jeitinho. Depois de uma boa conversa, todo mundo vai aceitar, com toda certeza. A Alina pensa que vai ser literalmente uma ameaça. Depois disso, mais um tempo se passou. A Alina tava lendo quando de repente o Theo apareceu. Havia algo que ele precisava urgentemente contar pra ela. O arcebispo Jonatas havia saído do reino de Celestia já faz um tempo. Ninguém sabe o motivo e nem porquê, mas talvez seja uma tentativa de falar com ela. Provavelmente pra levar ela de volta pra casa. Se ele for rápido o suficiente, deve chegar provavelmente amanhã. Foi dito e feito. O safado no outro dia tava lá. Ele foi direto ao assunto, perguntando se ela lembrava dele. Logicamente, ela responde que sim, mandou ele se sentar. Não tem como esquecer gente da cara feia. Ele pergunta como é que tava sendo a vida dela agora. Uai, do nada ele fala que ela não tava com aparência muito boa, mas ela continua bonita. Ah, já entendi o joguinho desse otário. Uma boa e velha tentativa de manipulação psicológica, mas aqui não vai funcionar não, seu otário. A Alina não caiu nessa e ele ficou lá igual um trouxa, tá pensando que vai ser fácil. Ele pergunta se ela não pensa em voltar de vez em quando pra sua terra natal. Celestia tá enfrentando uma crise naquele momento. O poder dela é muito necessário pra conseguir superar aquilo. Ele não pode explicar com detalhes, mas ela tem um poder muito especial. Se ela usar aquele poder, poderia salvar sua terra natal. Na hora, a Alina ficou surpresa com aquilo dali. Como assim ela poderia salvar sua terra natal? E o que é esse poder que ele tá falando? Ela não consegue entender. Ele responde que é o poder capaz de proteger o reino de Celestia. Mas agora que ela faz parte da família imperial, não poderia sair do império. No entanto, se ela estivesse disposta, poderia fazer aquilo. A igreja iria dar todo o apoio possível pra ela, então vai ficar tudo bem. A Carolina responde que tava confusa. Eu não posso tomar uma decisão assim tão de repente. Você poderia me dar um tempo pra eu pensar um pouco? O trouxa responde que sim. Quando ela decidir, poderia mandar uma carta que ele vai vir o mais rápido possível. Ele foi embora e nossa garota respirou fundo ofegante. O Edu fala que ela fez um excelente trabalho. A sua atuação improvisada foi até muito boa. Mas ontem ela ficou desesperada. Por sorte, o Theo pensou em um jeito de resolver toda aquela situação. Primeiro, ela deveria aceitar sua audiência com Jonatas. Quando ele tentasse convencer ela iria começar sua atuação, dizendo que ficou meio confusa e que teria que pensar um pouco mais ou coisa do tipo. Se possível, ela poderia tentar conseguir alguma informação daquele otário. Ela responde que poderia tentar, mas é extremamente difícil lidar com aquele cara. Mas no fim, deu tudo certo. Aliás, uma carta feita pelo Papa havia chegado. Tava dizendo que a igreja vai cooperar, no entanto, eles ainda não podem ficar tranquilos. A reunião dos nobres vai acontecer daqui a uma semana. E eles precisam que todo mundo aprove a criação do Conselho da Santa. A investigação também estava em andamento. O Theo havia usado sua magia de teleporte para levar o Gilberto ilegalmente para Celestia. A Alina ficou assustada com aquilo. Isso daí poderia causar muito problema para ele. Mas obviamente o rei Nathan já estava sabendo de tudo. Mas fizeram aquilo pro Jonatas não ficar suspeitando de nada. Enquanto isso, Gilberto descobriu algo estranho. A morte acidental da Santa Cláudia. Mas uma santa morrer acidentalmente assim era muito estranho. Elas são tratadas com muito cuidado, como se fosse coisa santa mesmo. Mas morrer assim não fazia nenhum sentido. Ainda mais de uma queda do terraço que ficava no segundo andar. E o que fica mais estranho naquela história é que só vira o corpo dela no dia seguinte. Então ele foi perguntar diretamente pro rei Nathan o que havia acontecido. Resumidamente, foi o seguinte, porque é muita conversa e você já deve estar de saco cheio. A Santa Cláudia não se dava bem com Jonathan. Naquela época, ele já era daquele jeito que é. Por esse motivo, ela odiava aquele otário. Ao contrário dele, ela era bastante simpática, ajudava os pobres e odiava a corrupção. O Gilberto pensa que agora a morte dela fazia total sentido. Se ela sabia de alguma coisa, seria mais fácil se livrar dela o mais rápido possível, antes que ela pudesse abrir a boca pro mundo. Mas ele quer saber do
porque o rei não investigou a morte dela. Aquilo dali era suspeito demais, então ele deve ter percebido também. O rei responde que naquela época havia acabado de assumir o trono. Mexer com a igreja naquela situação poderia dar problema. Caso ele não encontrasse o motivo da morte dela, a igreja poderia acabar virando o inimigo do reino. E assim Celeste iria à falência. O Gilberto fala que entendeu, aquilo dali já era o suficiente e fazia todo sentido. Ele estava indo embora quando o rei pediu uma coisa pra ele. Ele quer saber a verdade sobre a morte da Santa Cláudia. Então, se ele descobrir, deveria contar tudo pra ele. Ele não estava pedindo aquilo como um rei, mas como um simples homem. Isso porque ele era totalmente apaixonado pela Santa Cláudia. Havia sido amor à primeira vista, aquele clichê. Ai. Mas como ela entrou pra igreja, ele não teve outra opção a não ser desistir daquilo. O Gilberto pensa que esse daí é um otário. Enquanto ele desistiu e não conseguiu nada, o Eduardo conseguiu tudo e ainda conseguiu o coração da novinha. Mas ele responde que entendeu e vai fazer o seu melhor para descobrir toda a situação. Enquanto isso, a Flora estava se lamentando. Ela falou sobre os poderes da Lina, mas ela sempre havia sido perfeita. Ela sempre escondeu sentimentos de sua fraqueza. Ela assumiu o papel da dama perfeita, mas a sua mãe sempre sabia quando ela não estava se sentindo muito bem. Ela era a única que conseguia tirar a máscara da sua filha. Quando sua mãe chegava, as lágrimas caíam. Mas ela morreu dando à luz a Lina. Por causa daquela garota, sua mãe morreu. Ela roubou sua mãe e destruiu completamente o seu orgulho. Ela nunca vai perdoar a Lina e não vai deixar que ela seja feliz. Ai, cavala. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. E se você viu até aqui, já sabe o que tem que fazer, né? Dá like, se inscrever no canal, deixar teu comentário, dar hype no vídeo e também compartilhar. Vai, quem sabe, né? Até o próximo vídeo, Deus abençoe e falou!